parentalidade positiva é um estilo de parentalidade, visto que existem vários estilos educacionais para lidar com os filhos, para a parte parental se conjugar na educação, e a parentalidade positiva passa por um estilo considerado mais assertivo. Mais assertivo no sentido em que engloba a criança no processo. Quando dizemos isso, falamos muito do respeito mútuo, do diálogo e da comunicação entre o adulto e a criança, mas não deixando de diferenciar o papel do adulto, porque muitas vezes há esta confusão. O adulto tem o seu papel, a criança o seu, mas a criança é incluída no processo, para que também adquira uma série de competências, de acordo com as suas características de idade, do seu temperamento, e que com essas competências se consiga adaptar mais facilmente ao mundo lá fora, visto que começa por sentir tudo num mundo mais seguro, que é o mundo familiar. Portanto, assenta essencialmente nesta questão. O objetivo é essencial, é mesmo este, é tornarmos adultos mais seguros, mais autoconfiantes, com menos dificuldades no autocontrolo, em gerir decisões, tomadas de decisões da vida do dia-a-dia, adultos mais capazes de conseguir fazer um processo de tomada de decisão, que é um processo bastante complexo e que pode começar a ser fomentado desde muito pequeninos, adultos que sintam a sociedade de uma outra forma, consigam socializar melhor, consigam ter mais capacidades empáticas de perceber o outro, de se entender também a si. Portanto, isto é um trabalho que pode ser feito mesmo também a nível da aprendizagem. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar uma criança para que se sinta bem no seu ambiente de casa e que consiga transportar isto depois para a sociedade. É uma ideia completamente errada, pelo contrário. Às vezes confunde-se a ideia de parentalidade positiva com uma parentalidade, um estilo de parentalidade mais permissiva. E não tem nada a ver com isto. Há vários estilos de parentalidade, desde a permissiva, a mais autoritária, a mais negligente, etc. Hoje em dia há uma panóplia de ideias, o que é positivo do trabalho que os pais em casa podem fazer em termos educacionais. As regras fundamentais na parentalidade positiva, as regras devem ser trabalhadas com os pais no sentido da compreensão de como é que podem ser integradas na vida da criança, de acordo com a sua idade, lá está, características, o feitio da criança é diferente, mas na linha de se terem atenção a alguns aspectos, não é? Como é que devem ser dadas as regras? Devem ser específicas, devem ser claras, não devem ser sobrepostas, nem em cadeia. Portanto, temos em atenção a forma como executamos e planeamos as regras. As regras muitas vezes vêm associadas à questão da rotina, que também considera-se algo essencial para a criança, não só porque é autorregulador e permite à criança ter uma sensação de segurança, mas também porque lhe dá alguma previsibilidade do mundo e integração dos processos de amadurecimento no seu desenvolvimento humano. E, portanto, as regras são fundamentais. E claro que aí tem que se saber como é que se pode aplicar, regras, limites, as ordens, portanto, as consequências, não é, que podem estar associadas à dificuldade e que tipo de estratégias para quando a criança também é mais desafiante com as regras, que também é uma característica do desenvolvimento, não é? Portanto, também faz parte. Há várias ferramentas. A primeira ferramenta que eu acho que é essencial é pensarmos que nós efetivamente somos um modelo. A criança cresce a ver o adulto, a criança aprende com o que o adulto faz, mais do que o adulto diz, não é? Nós sabemos disto. E a nossa presença enquanto modelo de comportamento para a criança é fundamental e na parentalidade positiva tem-se isto muito em consideração. Depois há uma série de ferramentas que podemos aplicar e que passamos a utilizar nos momentos indicados, desde a capacidade desde o uso do elogio, por exemplo. Uma simples característica que às vezes é tão difícil de se compreender, o uso do elogio, o elogio positivo, a recompensa para quando a criança adota um comportamento adequado, o ignorar de comportamentos negativos e o reforçar comportamentos positivos. Aqueles comportamentos que queremos extinguir, nós não vamos valorizá-los, porque ao darmos atenção, seja positiva ou negativa, estamos a reforçar que esse comportamento volta a aparecer no futuro.
E, portanto, estratégias para extinguir, o ignorar, que às vezes é muito difícil para os pais fazerem. Estratégias também calmantes que os pais têm que ter, porque a autorregulação parental é o primeiro passo para gerir a autorregulação da criança, não é? Muitas vezes crianças em estados de birras normativos do desenvolvimento e o adulto acaba por não conseguir gerir e aí é que entramos na escalada do comportamento e aí torna-se mais difícil. Existe uma série de ferramentas, desde as consequências, retirada de privilégios que se pode adotar, ajudar a criança a ter escolhas e envolvimento no seu processo educativo, ajudar a criança na tomada de decisão, o treino emocional, o treino social e o treino académico. Isto tem a ver com a forma como nós ajudamos a criança a decifrar e a estar atenta a todos os seus atos no momento que está a executar, seja do ponto de vista emocional, seja na relação com o outro, e aqui falamos do treino social, seja um treino de persistência e de encorajamento, por exemplo, não desistas, tu és capaz, estava a ser muito difícil para ti, mas conseguiste manter-te, foste muito dedicado, portanto, às vezes pode parecer estranho o uso desta linguagem, mas integrada em todo um contexto e com o hábito e exposição, por isso é que chamamos de treino, acaba por ficar integrada e tem resultados fantásticos, principalmente na relação positiva, que é o principal objetivo da parentalidade positiva, é a relação positiva com o adulto, é fomentar a relação da criança com o cuidador. Existem muitas formas de educar, lá está. O que os estudos demonstram, efetivamente, o que sabemos, felizmente, com a nossa evolução, é que o castigo físico não traz vantagens. As punições são diferentes da disciplina. Nós podemos ter disciplina sem ter punição. Mas sim, ouvimos muitas vezes este tipo de frase. Ele veio e não me fez mal, não é? Eu estou aqui bem. E claro que sabemos que tudo o que os pais tentaram no passado foi a considerarem aquilo que seria o melhor e também devido à aprendizagem e educação que retiraram, que tiveram para si. Mas a nossa ideia é tentarmos melhorar, não é? E tentando melhorar conseguimos aprender que, efetivamente, a punição não traz vantagens. A ideia de que se eu bater numa criança, mais rapidamente ela vai fazer, provavelmente vai, mas ela também vai aprender outras coisas que não são tão positivas e que a longo termo não significa que ela vai fazer. Também vai significar que ela sabe lidar melhor com aquilo de forma estratégica, não é? Portanto, a longo termo, a disciplina em si, sem a punição física, e eu percebo que muitas vezes os pais estejam muito alterados e muito zangados porque é difícil gerir às vezes as birras, e claro que há crianças temporalmente mais difíceis, mas é por isso que falamos da autorregulação parental, e por isso que os pais também têm que cuidar de si, não é? Porque a partir do momento que se tem aquele ato, estamos a transmitir conteúdos muito negativos à criança, não é? Desde o afeto, na relação, principalmente com o adulto, desde o afeto, desde a autoimagem, não é isso que vai ajudar a criança a compreender o comportamento que teve e a tentar fazê-lo melhor no futuro. Provavelmente no futuro vai ter mais receio de partilhar com o cuidador aquilo que aconteceu de errado, por receio de surgir o mesmo comportamento, e também está a aprender, efetivamente, o que é um ato mais violento para se defender, ou para recorrer no futuro, não é? Podem surgir consequências a longo termo piores, não é? Desde se eu sei que tenho um comportamento negativo e a reação do meu cuidador é esta, da próxima vez eu vou arranjar uma estratégia mais camuflada, desde a mentira ou uma estratégia mais manipulatória para não ter que ter uma consequência dessas, não é? Porque são consequências que mais depressa se pretende fugir, que não integram conhecimento nem aprendizagem sobre o comportamento. E, portanto, existem formas de colocar limites, existem formas de conseguirmos recorrer a que a criança perceba sem ter que recorrer à punição física. Depois cada casa tem a sua interpretação, mas em termos do que nós sabemos pelos estudos, pela ciência, é muito melhor recorrer à estratégia da disciplina positiva, mesmo com as dificuldades de mantê-la sempre intacta, que há dias mais difíceis do que outros. O elogio é das coisas mais importantes, é uma das ferramentas que nós temos que utilizar sempre, não é? Desde uma das coisas que nós trabalhamos muito com os pais é desde o brincar, aprender a brincar com a criança. Às vezes nós
Achamos que sabemos brincar, mas é preciso muita coisa quando se está a brincar, é preciso reaprender às vezes a brincar, porque existem formas muito positivas de utilizar o brincar. E o brincar não deve ser muito estruturado, o brincar deve-se dar espaço à criança, para a criança também já está a trabalhar a autoconfiança nesses momentos, e mesmo nesses momentos nós podemos trabalhar coisas como o elogio, não é? E a persistência, o encorajamento. Tu és capaz, viste como conseguiste, não desististe, lá está. O elogio. O elogio deve ser feito de determinada maneira. Há elogios que têm efeito e há outros que não. Não é? Se eu dou um elogio e logo a seguir utilizo uma estratégia negativa, eu estou a retirar o poder do elogio que eu dei. Portanto, cada vez que eu dou um elogio, ele deve ser eficaz. E eficaz é no sentido de ser claro para a criança, deve ser específico, ou seja, devemos falar do comportamento em si que a criança teve, deve ser sincero, lá está, não vamos dizer coisas à criança que não são verdade, deve ser feito no momento, no imediato, e deve-se ter em atenção que não se retire nem que se use nenhumas destas estratégias que depois tiram a força do elogio. E portanto, o elogio tem uma força incrível, há muitos mitos em volta dele, desde a ideia de que se elogiarmos demasiado, o meu filho vai ficar muito convencido, ele está ali quietinho, não digas nada, porque vai estragar, não é? Claro que às vezes as crianças estão quietas e nós não vamos interromper para tirar o foco atencional, mas se estamos a ver um comportamento que a criança está a fazer e que é positivo, a melhor maneira de garantir que isso vai voltar a acontecer é recorrer ao elogio. E não, ele não é demais, ele não fica perdido no tempo, a criança não deixa de valorizar. Pelo contrário, tornamos adultos mais confiantes e mais seguros de si. Crianças que testam os pais são crianças normais, são crianças saudáveis, porque faz parte do nosso desenvolvimento humano um teste de limites. Faz parte, a certa altura da nossa vida, vermos o que é que conseguimos do mundo, o que é que o mundo nos pode dar, até onde é que podemos ir, e são as figuras de referência, os pais, que vão fazer este trabalho com a criança. Portanto, quando isto acontece, existe uma série de comportamentos que os pais vão tentar ter em casa, são estes momentos normalmente mais desafiantes, mas que é importante mantê-los. É importante manter consistência, é uma das palavras-chave. Ser consistente, manter uma atitude perseverante de atitudes para com a criança, porque a criança sabe que a partir do momento que há uma alteração, essa alteração já é passível de voltar a acontecer da próxima vez. E, portanto, é preciso manter muita consistência. O teste dos limites é muito normativo. Claro que há crianças que testam mais do que outras, mas faz parte do desenvolvimento harmonioso humano. O excesso de autoridade nos limites e aqui nas questões das crianças testarem-nos, pode ser muito perigoso, não é? Da mesma maneira que o excesso de permissividade também, porque não darmos também espaço ao tempo da criança, que é diferente, ou do adulto, da mesma maneira como também não pormos os limites, o não darmos também espaço à criança também pode ser pejorativo. Portanto, o excesso de autoridade não permite a criança tentar testar, tentar flexibilizar. Nós temos que aprender a fazer aqui uma balança, perceber que é tudo normal, faz tudo parte de um bom desenvolvimento, mas nós também teremos que aplicar uma série de estruturas para que a criança consiga aprender a gerir todos esses desafios no futuro, já com tudo incutido e integrado nela. Porque o excesso de autoridade, efetivamente, pode influenciar a autoestima e o autoconceito, não é? Eu costumo dizer que é importante trabalhar a obediência, para que a criança cumpra as regras, mas é preciso ter cuidado com o excesso de obediência. Nós não queremos uma criança que não reivindique, que não questione, que não pergunte. Isso mostra que é uma criança que está insegura no mundo onde está. É bom uma criança que também quer perceber, que também gosta de dizer não, isto não me faz sentido, não é? E então é por isso que na parentalidade positiva, através do diálogo e da relação, do respeito mútuo, se consegue incluir a criança em todo este processo, trabalhando uma relação mais positiva. Através das relações positivas as coisas funcionam melhor do que através do medo, da imposição. É muito mais difícil conseguir-se uma referência até de um adulto para uma criança que provavelmente depois vai ter comportamentos idênticos ao deste adulto no futuro. Eu acho que é ótimo terem estas ideias, nunca é tarde. É um caminho de treino, lá está, porque há dias mais complicados. As primeiras dicas, eu vou começar primeiro pelos próprios pais. Primeiro, acho que é importante os pais cuidarem de si.
porque se não recarregarem as suas baterias, não conseguem, isto é um bocadinho como a amamentação, não conseguem alimentar um bebê se não se alimentar. Portanto, também, do ponto de vista psicológico, nós não vamos conseguir dar estrutura se não estivermos estruturados. Nós não vamos conseguir passar a noção de autocontrole se não aprendermos a nos controlarmos, não é? Portanto, somos um modelo. Portanto, trabalhar a relação, a comunicação, dar espaço e tempo para a criança executar as coisas, compreender o temperamento da criança, tentar não ficar ansioso às vezes para completar as coisas, dar tarefas, ajudá-los a se autonomizarem, deixá-los questionarem, manter consistência ao longo das regras e das ordens que se dão. Dar tempo, lá está, porque em relação aos contextos, por exemplo, esta questão das ordens, muitas vezes os pais dão ordens em cadeia e a criança ainda não absorveu logo a primeira e já está a sentir-se sobrecarregada com o excesso de ordens e, portanto, a forma como o fazemos também é importante. Manter uma consistência familiar com o parceiro, é muito importante manterem um equilíbrio e conjugarem o tipo de educação que estão a dar, porque se um puxa para o lado e o outro puxa para o outro, é mais difícil a tal consistência. A harmonia, a relação positiva, a linguagem, o treino emocional, falar sobre as suas próprias emoções, decifrar as emoções dos outros, integrar a criança em contextos sociais, tentar mostrar como trabalhar aspectos como a partilha, a vez do outro. Há muitas coisas que podemos trabalhar, mas no entanto é importante principalmente que os pais tenham em atenção aquilo que a criança tem para dizer, perceber que faz parte também do seu desenvolvimento e não pensar que tem que resolver tudo num dia.